Bom dia, retornando para nossa aula de introdução à filosofia. Pessoal chegando, o pessoal vai entrando, a gente vai esperando o pessoal chegar, o pessoal entrar. Deixa eu ver quem está aqui. Dia 2, né, Henrique? Muito bom, muito bom. Bom dia pela segunda vez. Ai, ai. Deixa eu ver. Bianca, bom dia, Bianca. Tudo bem com você? Muito sol e calor, e muita água, tá? Muita hidratação, por favor. Eu já tomei quase 1 litro de água. Então, se acontecer algo e eu sair correndo, é a água fazendo efeito. Certo? É, Henrique, é muita água mesmo. Esperar um pouquinho, que o pessoal vai chegando, o pessoal vai entrando um pouquinho atrasado. Mas não esperar quando chegar o número X de participantes para a gente poder começar a nossa aula. Teco, bom dia. É o quê, cara? É o quê? O que está acontecendo? Bom, vamos lá. Esperar um bocadinho para a gente entrar na aula. Deixa eu ver. Aqui. Aguardando, o público está quase preenchendo. Bom, enquanto o pessoal chegando vai entrando, a gente deixa ver. Melhor do que uma vez só. No dia de pedra, no rim não morre. Tá? De pedra no rim não morre, mas dá muita dor mesmo. Mas a questão é, você controlando até uma aula, 40 minutos, não dá problema nenhum, não. A não ser que você já tenha um problema pré-existente. Mas aí entra a situação grave, certo? Bom, já temos um número X de participantes, vamos começar a nossa aula de hoje, certo? Por falar em aula de hoje, nós começamos a aula passada a falar sobre a filosofia medieval. Para hoje, vamos dar uma passadinha rapidinha no nosso slide para ver o que nós vimos na aula passada e vamos começar a nossa aula. Então, nós falamos assim, filosofia medieval. O que é a filosofia medieval? Foi o momento em que os homens da igreja, principalmente Igreja Católica Apostólica Romana, tentaram conciliar o pensamento da fé cristã com o pensamento clássico da filosofia grega. Como assim? Tentaram adaptar o pensamento de Platão e o pensamento de Aristóteles à corrente de pensamento medieval. Porque, segundo eles, não havia
contradição nenhuma entre a filosofia clássica grega e o pensamento o pensamento cristão, certo? Até a formação e a solidificação da igreja. Nós vimos o processo de transição do período histórico, os acontecimentos históricos que estavam acontecendo no período, vimos a certa influência do poder da igreja, analisamos algumas características a respeito da questão de Deus, e nós falamos que os períodos da filosofia medieval, o período dos padres apostólicos e os padres apologistas. Só que nós falamos em qualquer vestibular do Brasil, quando falar de filosofia medieval, vai falar de patrística e a escolástica. A patrística foi a primeira escola filosófica que mais tempo perdurou na chamada filosofia medieval. Só que a maior escola em período, em pensadores, foi a escolástica. Aula passada, nós ainda falávamos que a patrística sofre um processo de influência muito grande do pensamento de Platão. E a escolástica sofre influências muito grandes do pensamento de Aristóteles. E nós falamos que o pensamento da patrística de Platão foi, assim, o responsável, aliás, o maior pensador do período da patrística foi Santo Agostinho. Na escolástica, foi São Tomás de Aquino, com o pensamento de Aristóteles. Enquanto isso, nós falávamos do processo de formação e desenvolvimento da patrística, o processo de formação e desenvolvimento da escolástica. Então, isso foi tema da aula passada. Falamos que o confronto da filosofia pagã, antiga, o que quer dizer filosofia pagã? É a filosofia que estava fora do pensamento da filosofia medieval, ou seja, o pensamento de Platão, o pensamento de Aristóteles são chamados de filosofia pagã, porque não tem nenhum contato com o cristianismo. Então, dentro dessa ideia do pensamento da própria filosofia pagã, surge a filosofia cristã da patrística e da escolástica, onde vai pegar um pensamento dos filósofos gregos e adaptar. Aí nós falamos que a ideia do fideísmo, o que é o fideísmo? Nós falamos na última aula passada que o fideísmo é a valorização da fé, tá? Valorização demais da fé. Segundo a patrística de Santo Agostinho, a fé é superior à razão e a razão em nada pode contribuir para a fé. Para Santo Tomás de Aquino, a fé continua superior, mas a razão serve de justificativa para a própria fé. Então, são duas ideias que surgem através desse chamado fideísmo, ou crença absoluta na fé. Então, segundo essa ideia, tudo é perpassado no campo da fé, no campo do irracional, do emotivo e do sentimental. Nós falamos isso a aula passada. Só para reforçar, a patrística recebe influência de Platão, a escolástica recebe influência de Aristóteles. Isso tem que deixar bem claro. Aí nós começamos a falar de Santo Agostinho, o pensamento clássico da filosofia em Santo Agostinho. E a ideia hoje é nós trabalharmos especificamente Santo Agostinho, falamos a respeito da formulação do pensamento em Santo Agostinho, para depois nós entrarmos em São Tomás de Aquino. E o nosso texto de introdução à filosofia está lá na página 84. Quem quiser, pega a página 84. Diz assim: a patrística foi um dos movimentos que perduraram no início do século I até o século VII, ou século VIII, tá? E tinha como principal objetivo promover a filosofia cristã diante do domínio da antiga filosofia greco-romana e outras filosofias de origem pagã. Então, a ideia da patrística, a ideia dos homens da igreja, era colocar a patrística como
referência do pensamento filosófico no período medieval, rompendo com o pensamento clássico de Platão e Aristóteles. Os principais intelectuais desse período ficaram justamente conhecidos como pais da igreja, pois suas ideias e conceitos, reflexões, influenciaram a construção de uma tradição católica que se mantém até a atualidade. Esses pensadores fizeram o trabalho de relacionar a fé e a tradição cristã com a razão da filosofia grega, construindo um longo caminho para a comunicação entre fé e razão. Aí, só para relembrar mais uma vez, os pensamentos de Platão e Aristóteles foram decisivos para a construção de uma filosofia cristã. E não se esqueçam, nós falamos da ideia da chamada questão de Deus, que, em seu entendimento, é a própria busca pela verdade e pela felicidade. Então, a filosofia medieval vai se perpassar sobre a questão de Deus. Deus existe? Deus não existe? O que prova a existência de Deus ou não? Deus é bom, Deus é amor, Deus é belo. Qual é a ideia que se desenvolve acerca da própria concepção de Deus? Então, a patrística dentro do pensamento de Santo Agostinho, por favor. Hoje é basicamente o pensamento de Santo Agostinho. Diz assim: fé e razão se relacionam em uma hierarquia, onde a razão, além de ser toda poderosa, ela tem um limite. Então, segundo Santo Agostinho, eu posso pensar racionalmente, mas eu nunca vou conseguir estabelecer ultrapassar da razão, porque, segundo Santo Agostinho, o pensamento do homem era limitado demais, então era mais fácil você estabelecer a busca do conhecimento através da fé. A partir desse limite, o espírito precisa da fé, que irá iluminar a inteligência humana de uma forma que não é possível apenas com o uso da razão. Por favor, eu falei isso a aula passada e coloquei numa questão de tarefa para vocês, a questão da teoria da iluminação. Então, segundo Santo Agostinho, a razão tem o seu limite, portanto, precisa da fé. E você tem a sua mente iluminada por Deus, a sua inteligência é iluminada por Deus, e Deus permite que você chegue ao conhecimento da verdade. Então, teoria da iluminação. É Cristo, é o próprio Deus que ilumina o seu interior e permite que você chegue à verdade. Só que isso é uma concepção religiosa. É claro que dentro do campo do pensamento humano não há possibilidade de você ter fé, só fé, e chegar à possibilidade do conhecimento. Então, assim, a fé é superior. A razão em nada pode contribuir para a fé. Portanto, essas ideias de pensamento de Santo Agostinho vão percorrer durante todo o período da chamada filosofia medieval no campo da patrística. Quando surge lá no século VIII, a escolástica vai romper gradativamente com esse pensamento de que a razão em nada pode contribuir para a fé. A nova ideia que vai surgir é que a fé, ainda assim, a fé é limitada, mas mesmo limitada, a fé pode contribuir para alguns elementos da própria fé. Então, por favor, segundo Santo Agostinho, eu creio primeiro para depois poder entender. Se você não crê, ou seja, se você não tem fé, você não chega ao conhecimento, você não consegue entender a essência do próprio Deus. Como nós estamos falando da questão de Deus, na página 84, coluna da direita, o primeiro, segundo, terceiro parágrafo diz assim: em sua obra Confissões, Agostinho traz a ideia de Deus como criador de todos os tempos,
pois precede tudo no passado e domina todo o futuro. Os anos para Deus existem simultaneamente, e todos esses anos são como um só eterno dia, e como o contrário de que ocorre para os homens, que vivem anos apenas durante o tempo em que existem, ou seja, é a própria ideia de se ter fé. Você deve ter primeiro a fé e depois você chega à razão. Na mesma página 84, nós temos o segundo parágrafo a respeito do campo da chamada teologia. Ele diz assim: o ser humano conhece pela razão, tudo bem, que, por ser intelectiva, é capaz de investigar, pensar, analisar e refletir. Enfim, ele observa o mundo externo e, com sua atividade intelectual, é capaz de descobrir quando algo é verdadeiro ou quando algo não é. Significa que alguém criou. E quem é esse ser que criou? Para ele, é o próprio Deus. Essa realidade, além do homem que é certa, é criada por alguma entidade inteligente, decorre daí a necessidade da existência de Deus. Então, para ele, a ideia não é provar necessariamente, racionalmente, a possibilidade da existência de Deus, é ter primeiro fé e depois poder chegar, através dessa fé, a uma verdade, a um conhecimento ligado diretamente à própria existência de Deus. Então, fazendo uma comparação, tá, entre o pensamento de Platão e o pensamento de Santo Agostinho. Então, nós falamos que para Santo Agostinho, a referência fundamental é o pensamento de Platão. Agora, nós temos que ver como esse pensamento de Platão influenciou o pensamento de Santo Agostinho. Volta na projeção diz assim: portanto, se concluir que Santo Agostinho é neoplatônico e cristão, pois utilizou as ideias de Platão para fundar as bases intelectuais do cristianismo do Ocidente. Então, por favor, se você tem uma religião e essa sua religião é de origem cristã, eu posso afirmar categoricamente, eu não, mas nós podemos afirmar categoricamente, tá? Nós podemos afirmar categoricamente que as ideias de Santo Agostinho são uma adaptação do pensamento de Platão. E essa adaptação do pensamento de Platão influenciou todo o cristianismo. Portanto, se você é católico, a raiz do pensamento do catolicismo está em Santo Agostinho. Se você não é católico, mas você é cristão, nós podemos afirmar categoricamente que as bases do seu cristianismo, as bases do seu pensamento religioso está também em Santo Agostinho. Mas por que isso, professor? Porque o cristianismo, independente se ele é católico, independente se ele é protestante, evangélico, sei lá o quê, ele tem como base fundamental do seu desenvolvimento, tá, as ideias criadas por Santo Agostinho. Então, para a gente poder fazer uma relação, então, pensamento de Platão à esquerda, o pensamento de Santo Agostinho à direita. Vejamos, à esquerda nós temos o mundo das ideias para Platão. Segundo Platão, o mundo das ideias é o mundo das formas perfeitas, das formas imutáveis, daquilo que não muda, daquilo que permanece no conhecimento humano. Esse chamado mundo das ideias em Platão, para Santo Agostinho, chama-se a cidade de Deus, ou a cidade perfeita, ou ainda a chamada a cidade bela, onde não há pecado, onde todas as fontes de conhecimento são imutáveis. E diz assim: no mundo das sombras, em Platão, que nós vimos também lá no início do ano, a respeito de Platão, o mundo das sombras
corresponde à realidade humana, corresponde ao mundo propriamente dito, ao mundo em que nós vivemos. Então, tudo que existe nesse mundo das sombras, na verdade, são cópias imperfeitas do mundo das ideias, ou seja, cópias imperfeitas daquilo que está presente dentro do pensamento do mundo intelectual ou do mundo inteligível de Platão. Segundo Santo Agostinho, esse mundo das sombras, esse mundo das formas imperfeitas, ou esse mundo das formas mutáveis, das mudanças, chama-se cidade dos homens. Por que cidade dos homens? É um ambiente onde há a corrupção, é um ambiente onde há as mudanças, é um ambiente onde há o chamado pecado. Por isso, o homem deve abandonar os seus feitos da cidade das sombras e buscar a cidade de Deus. Então, a cidade dos homens é o elemento criado através do desenvolvimento das ideias acerca das mudanças que ocorrem dentro do homem, diz assim. Para Platão, as ideias, elas são inatas, ou seja, você já nasce com o conhecimento disposto não somente, mas, segundo Platão, essas ideias estão presentes na nossa mente, só que nós não lembramos os conceitos dessas ideias. É por isso que nós fazemos a chamada reminiscência, ou chamado resgate na memória. Para Platão, essa ideia equivale ao chamado pensamento de Deus. Você tem a ideia, mas você não consegue lembrar essa ideia. Por isso, Deus te ilumina, Deus ilumina a sua mente e permite que você chegue ao próprio conhecimento. Então, o conhecimento, a partir dessas ideias, estariam ligados diretamente à estrutura do próprio Deus. Essas cópias para Platão, essas sombras para Platão, vão equivaler diretamente às chamadas criações de Deus, como, por exemplo, a natureza. Se você acredita nisso, que a natureza é obra de Deus, e então a natureza é uma criação da própria possibilidade dessa questão divina. Então, foi Deus que criou, é Deus que cria a natureza e desenvolve os elementos que existem dentro dela. Então, diz assim, a alma. Lá em Platão, nós falamos que a alma não tem um conceito religioso. A alma, para Platão, seria a sede, a morada, o local onde se forma o conhecimento. Então, Santo Agostinho vai mudar essa concepção de alma para o chamado sopro divino, ou seja, a alma do homem é a condição dada por Deus para ele poder desenvolver toda a sua existência. Então, a alma é vista como sopro divino. O demiurgo em Platão seria assim uma força, uma divindade capaz de criar todas as coisas. Para Santo Agostinho, esse demiurgo é o próprio Deus, ou a luz divina que conduz e ilumina o próprio homem. E, por último, a ideia do homem. Em Platão, o homem é um ser capaz de criar, capaz de desenvolver suas possibilidades. Para Santo Agostinho, o homem é imagem e semelhança de Deus, propriamente como diz os versos da chamada Sagrada Escritura. Então, tudo que acontece, acontece segundo um pensamento ligado diretamente ao preceito cristão. É por isso que Platão, nós falamos assim, Santo Agostinho teria cristianizado o pensamento de Platão. Então, aquilo que era a base do pensamento de Platão
passou a ser a base para o pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana, ou do período que nós chamamos de patrística, ou ainda para o pensamento de Santo Agostinho como maior referência intelectual do período. Então, diz assim, segundo o pensamento de Platão, você não lembra o conhecimento, você não lembra as ideias que você já possuía ao nascer. Então, você faz o processo de recordação ou reminiscência. Para Platão, a reminiscência, a recordação das ideias inatas, ocorre em todos os homens através da metempsicose, ou seja, o resgate, ou seja, a recordação que você faz a respeito de um pensamento, de uma ideia. Para Santo Agostinho, essa reminiscência é a recordação das ideias inatas, ocorrem em poucas pessoas através da iluminação divina. Segundo Platão, essa reminiscência, esse resgate, essa recordação pode ser feita por todos os seres humanos. Segundo Santo Agostinho, você tem que recordar essas ideias, mas você não conhece, você não consegue recordar essas ideias porque você é um ser humano limitado. Então, é Deus, mais uma vez, falei aula passada, estou falando hoje, grava essa informação. Então, é Deus que ilumina o seu interior e permite que você possa estabelecer a possibilidade do conhecimento. Então, você não forma conhecimento nenhum sozinho. Você precisa da chamada reminiscência ou da recordação. Aí diz assim, vale ressaltar que Agostinho, assim como Platão, acredita em verdades, não pode vir da experiência sensível, ou seja, eu não posso, a verdade não vem da minha experiência, e sim da minha ideia. Todavia, Agostinho, ao contrário de Platão, não admite a pré-existência da alma, negando, pois, a teoria da reminiscência platônica, que defende a mente e psicose como um processo de evolução das almas. Na reminiscência agostiniana, ou na recordação, é feita pela iluminação. Então, é essa a ideia fundamental. Para Platão, você faz a recordação e, por meio dessa recordação que você fez, você chega até o conhecimento. Para Santo Agostinho, você não precisa fazer recordação. É Deus quem te ilumina, mas Deus não tem a possibilidade de iluminar todos os indivíduos, porque nem todos os indivíduos teriam a capacidade de chegar ao conhecimento. Então, ótimo. Nesse sentido, não há reencarnação, mas somente a ressurreição dos corpos, pois o homem é salvo pela luz divina, o que cria e conduz à espera do juízo final. Então, ficou um pouco de aula de ensino religioso, mas é basicamente essas ideias que dão o caminho para o pensamento de Santo Agostinho. E aí temos uma ideia bastante interessante. Por favor, não se esqueçam, sagrado é tudo aquilo que faz, ou que tem, ou que possui uma relação direta com Deus, tá? Profano é tudo aquilo que está ligado diretamente ao mundo do homem, tá ok? A ideia de que a possibilidade do profano é ligada ao próprio mundo, às cidades dos homens. E aí diz assim, agora que você sabe da teoria da iluminação em Santo Agostinho, possui duas interpretações para a teoria da iluminação. Na teoria do conhecimento, ela é o modo que todos os homens alcançam o conhecimento divino, ou as ideias da mente de Deus, que é a única verdade eterna, portanto, é a própria revelação. Portanto, se Deus te ilumina, você chega, você percebe a revelação. Só que essa revelação, ela estaria
na chamada Sagrada Escritura, ou seja, na própria Bíblia, onde está estabelecido a vontade de Deus. Então, para os homens desse pensamento, para os homens deste período, eles estão ligados diretamente a essa ideia de salvação ou de revelação para poder chegar à salvação. Então, assim, 2, na ética é o que o modo com que os homens decidem suas ações. Ora, pela vontade humana, pecado, ora, pela vontade divina. Então, assim, sendo assim, o nosso livro-texto, a página 85, diz assim: sendo assim, a graça é a salvação concedida por Deus aos homens, livrando-os do pecado pela iluminação. Bastante célebre a frase de Agostinho, diz assim: Senhor, livrai-me dos desejos da carne, mas não ainda. Ou seja, as ideias onde você escolhe a ação do próprio homem e a vontade divina. Então, o homem é pecador e, por isso, precisa da graça divina para se salvar, ou seja, para a iluminação divina para poder se salvar. Na frase, notamos a ideia de que, mesmo a salvação, possui um tempo para ser concretizada. Por isso, a ideia do sagrado e do profano. O sagrado seria tudo aquilo que mantém uma certa unidade com Deus. Só que é aí que entra o problema do ser humano, porque o ser humano ele vai abandonar, segundo Santo Agostinho, essa ideia da providência divina. Aí, no nosso livro-texto, na página 85, abaixo de Antropologia, diz assim: para Agostinho, o ser humano é uma unidade substancial de corpo e alma, tal como os animais. Mas, como então diferenciar o ser humano de um animal? A diferença está na consciência do que se vive. O animal vive, mas não sabe que vive. Já o homem vive e sabe que vive. O homem possui uma alma intelectiva, diferente do animal. A alma possui também natureza divina. Sendo assim, é superior ao próprio corpo. Então, a ideia da natureza divina. Só um pouquinho para a gente entrar nessa concepção da nossa projeção. Ele diz assim no livro ainda 85. Aqui surge outra indagação importante. Se a natureza divina está presente no ser humano, por que ele não vive sempre pela razão dada por Deus? Essa é a pergunta. Ou seja, como pode o homem errar e pecar se nele há a participação de Deus? É justamente essa ideia do sagrado e do profano, ou o tópico aqui embaixo. Então, cadê? Ele age ou pela sua própria vontade ou pela vontade divina. Se o homem age pela sua própria vontade, pode-se afirmar que ele age de acordo com a estrutura do chamado pecado. Aí diz assim: isso responde à questão do livre-arbítrio, que nós vamos falar agora no nosso livro-texto. Diz assim: os seres humanos, eles são racionais, tá? Nós sabemos tudo, isso vai diferir do animal. Então, para que sejam racionais, os homens devem ter livre-arbítrio. Professor, o que é o livre-arbítrio? É a livre capacidade de escolha, de execução da sua ação. Então, toda ação, o ser humano estabelece uma ação, uma escolha entre bem e mal, ou seja, na projeção. Isso significa que deve ser capaz de escolher entre o bem e o mal, o agir bem e o agir de forma maléfica. Aí nosso texto diz assim: livre-arbítrio, que é a capacidade que Deus conferiu ao ser humano de fazer aquilo que ele deseja. Por outro lado, o fato dele ter liberdade para agir resulta em responsabilidade de cada indivíduo perante a sua ação. Se você escolhe
fazer o bem. Se você escolhe fazer o mal, a partir daí você tem que agir com responsabilidade. Então, diz assim, Deus conferiu a todos os homens a razão divina. Porém, por vontade própria, o homem pode escolher ir contra essa vontade divina. Então, traduzindo assim, os homens podem, portanto, agir bem ou agir mal. Portanto, quem escolhe agir bem ou agir mal é o ser humano. Resultado disso, Deus não é a origem do mal. Portanto, a origem do mal estaria no próprio homem. Diz assim o nosso livro-texto. Concluímos, então, que o homem possui dentro de si uma razão divina que indica o modo correto de agir. Porém, por opção própria, muitas vezes prefere agir contra a própria natureza em desacordo com sua razão, princípios morais, de acordo com a oposição à sua religião. Então, para dizer que, para Santo Agostinho, a origem do mal não é Deus, é o próprio homem. Portanto, é ele quem escolhe agir bem ou agir mal. Agir bem ou agir mal vai conduzir diretamente às escolhas propriamente que o ser humano faz. Então, a ideia fundamental é que a origem do mal não está propriamente em Deus. A origem do mal está propriamente dentro do ser humano. Portanto, o ser humano que escolhe agir bem ou agir mal, de maneira qual vai levá-lo diretamente à ideia a respeito da formação da concepção contra a ideia de Deus. Aí diz assim, por favor, a página 86 tem um box marrom, pardo. A página 86, coluna da direita, diz assim: a verdade é que, se o homem não serve a Deus, a alma não pode, com justiça, imperar o corpo, nem a razão sobre as paixões. E se no homem individualmente considerado não há justiça alguma, a justiça pode haver em associação dos homens, composta por indivíduos semelhantes. Então, essas ideias estão ligadas diretamente, tá, à formação do pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, essas ideias estão ligadas diretamente ao campo do conhecimento daquele que nós chamamos de Santo Agostinho. Para a nossa próxima aula, continuaremos a respeito de filosofia medieval, mas a filosofia medieval que nós vamos abordar é o pensamento da chamada escolástica, ou seja, o pensamento da escola da igreja, dos homens do pensamento dentro dessa estrutura da escolástica para poder entender melhor o conhecimento humano. Então, o que eu espero que vocês entendam é que, para Santo Agostinho, o homem nada mais é do que imagem e semelhança do próprio Deus. Por isso, ele é imperfeito. Por isso, ele é um ser que busca necessariamente essas concepções. E entendam que a origem do mal está no próprio homem. E isso é uma ideia influenciada pelos chamados maniqueístas que existiam na sua época. Ou seja, o que é o maniqueísmo? Foi uma doutrina filosófica, pois dividia o mundo entre o bem e o mal, onde provavelmente existiriam uma essência do bem e outra essência do mal. Tinha como objetivo levar a doutrina cristã à perfeição. A junção do reino das trevas com o reino da luz teria gerado o mundo material, que, por essência, é mal. Caberia, então, aos homens se salvarem buscando o caminho da luz, ou seja, buscando os caminhos da própria religião, certo? Então, a ideia do maniqueísmo é justamente essa ideia de
bem e mal. Que muitas pessoas afirmavam existir um Deus do bem e uma entidade oposta a esse bem. Traduzindo, tá? O céu e o inferno, traduzido bem e o mal, traduzindo Deus e o, como eu posso falar, Deus e o diabo, vamos assim dizer, o coisa ruim, e assim sucessivamente. Então, a ideia do maniqueísmo era sempre essa relação de oposição entre o bem e o mal. E por isso, o homem, como é que é, Henrique? Deus e ninguém. Acabou. Pode ser, tudo bem. A ideia está ligada diretamente a essa concepção. E gravem, por favor, a origem do mal, segundo Santo Agostinho, não é Deus. A origem do mal estaria no próprio homem, tá ok? Ufa, cansei. Deixa eu tomar uma água aqui para poder refrescar a garganta e hidratar o corpo novamente. Bom, quero agradecer a presença de todos vocês na nossa aula. Tenham uma boa tarde, um bom almoço, tá? Uma boa semana. Coloquem o nome, o sobrenome e a turma para mim, por favor, no chat, para eu fazer marcar a presença de vocês, certo? Um beijo carinhoso, um abraço muito gostoso e até a próxima. Tchau, professor. Até a próxima. Tchau, tchau, um abraço bem gostoso. Beijo, beijo, beijo. Falou.